cruz é o grande amor de Deus. Parece antagônico, parece que uma coisa não bate com a outra, mas Deus me veio claramente com essa mensagem: a cruz revela o grande amor de Deus. E isso me fez pensar em várias coisas. A primeira delas é que nunca teremos a noção do amor de Deus por nós. Você e eu nunca teremos a noção do amor de Deus por nós. A gente imagina Deus de uma forma totalmente humana, limitada e dentro dos nossos achismos. Eu acho que Deus é assim, eu imagino Deus dessa forma, eu penso que Deus vai fazer isso, eu acredito que Deus é assim, assado, dentro daquilo que a gente, como ser humano, deixamos claro como um conceito do que é Deus para nós. Cada um tem uma cosmovisão de Deus. E como nós somos humanos e limitados, isso também acaba limitando o nosso entendimento, a nossa compreensão do amor de Deus para conosco. Os irmãos entenderam isso? Por nós sermos humanos, limitados e falhos, o nosso conceito do amor de Deus para conosco também é limitado, é humano, é falho, é pequeno, é uma simples e pálida imagem daquilo que Deus tem de amor para nós. E um grande exemplo do amor de Deus foi a cruz. A cruz. Sim, a cruz. A cruz que eu falei agora, que para nós é um símbolo de morte, de vergonha, de dor. Para Deus, e através do Espírito Santo, através da ação do Senhor Jesus na cruz do Calvário, através de toda a ação da Trindade para a nossa salvação, a cruz acabou se tornando o maior símbolo do grande amor de Deus por mim e por você. Posso ouvir um amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? E esse texto que nós acabamos de ler, ele começa falando de uma forma singular do amor de Deus. Ele começa falando do amor de Deus de uma forma muito singular, muito específica, muito diferente daquilo. Ele começa dizendo que Deus tem um amor singular pelo mundo no sentido genérico, o mundo como civilização humana, como ser humano. Então a primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês aqui é o amor singular de Deus. Repete comigo: o amor singular de Deus. O que significa isso, pastor Ricardo? Vamos pegar o texto de João 3,16, a primeira parte diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu quero sublinhar aqui o termo de tal maneira. A expressão de tal maneira traz em si as singularidades do amor de Deus. Pelo menos uma eu quero colocar aqui. É uma expressão que significa intensidade. De tal maneira significa intensidade. É a forma ou grau com que algo é feito. Então, se a gente fizesse aqui uma versão desse versículo, principalmente, somente desta parte, eu coloquei assim: porque Deus amou todas as pessoas de uma forma e em um grau tão singular e intenso. Os irmãos entenderam? Deus amou todas as pessoas de uma forma e em um grau tão singular e intenso que nós não conseguimos explicar. Quando eu digo amor singular de Deus, estou querendo dizer que não é um amor comum, não é um amor que está gravado no nosso senso comum, não é um amor que está gravado na nossa mente, nos nossos conceitos, é um amor profundamente extraordinário. Posso ouvir um amém? É um amor extraordinário, é um amor puro, sem parâmetros, sem comparação. Não tem como comparar o amor de Deus por mim e por você, não existe. Nada no mundo pode comparar a esse amor. Por mais que eu e você tentamos explicar ou falar, não, o amor de Deus se parece com o amor da minha mãe para comigo, por melhor e por mais importante que tenha sido a sua mãe na sua vida, não chega aos pés do amor de Deus por você. E essa primeira singularidade que eu quero falar aqui do amor de Deus está na universalidade do seu amor. O que eu quero dizer com isso? Que Ele amou todas as pessoas de forma indistinta. Ele apenas amou.
Ele amou todos. Quando eu falo dessa singularidade, da universalidade do seu amor, quer dizer que Deus amou todas as pessoas de uma só vez, independente de quem sejam essas pessoas. Pastor, Deus amou o cara que matou, amou e ainda ama. Deus matou o cara que estuprou, amou e ainda ama. Deus amou aquela pessoa ruim que faz mal para as pessoas. Deus amou e ainda ama. Tanto bom quanto ruim, quanto o negro, quanto o branco, quanto o homem, como a mulher, como a criança, como o velho. Como o brasileiro, como o chinês, como qualquer lugar, Deus amou o mundo, Deus amou todas as pessoas. Ele me amou, Ele amou você. Isso faz uma diferença, irmãos. Porque quando Ele amou as pessoas de forma indistinta e apenas amou, significa que eu e você não fizemos nada para merecer esse amor. Pelo contrário, nós fazemos e herdamos de Adão e Eva a condição de sermos condenados eternamente no inferno. Nós recebemos isso. Aquele defeito de fábrica que a gente costuma dizer no Verdades Básicas, né? No curso de Verdades Básicas, que a primeira matriz, que era Adão e Eva, recebeu o defeito de fábrica. Todo mundo que nasceu daquelas duas peças defeituosas já nasceu com defeito de fábrica, que é a inclinação para o pecado. E não adianta você falar, mas eu sou tão bonzinho, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço mal para ninguém, eu até dou uma cesta básica todo mês para uma família que necessita. Que bênção, irmão, continue assim. Deus abençoe que você possa dar até mais do que uma cesta básica. Pastor, mas eu tenho procurado falar de Jesus para as pessoas, amém. Mas eu quero deixar bem claro para mim, para você, para todos nós que estamos aqui. Nada que nós venhamos a fazer faz com que venhamos a merecer o amor de Deus. E é isso que me deixa louquinho. É isso que me deixa doido. Quando eu começo a pensar. Porque nós não fazemos nada, nós não temos como fazer nada, nós não merecemos. E Ele simplesmente nos amou. Vocês conseguem entender isso, irmãos? Sem eu e você fazermos nada, sem eu e você merecermos, Ele simplesmente nos amou. Eu não sei você, mas quando eu paro para pensar nisso, eu falo assim, mas Deus, o que o Senhor viu? O que acontece o Senhor me amar dessa forma? E aí eu quero colocar uma outra observação. O texto ele finaliza com algo que para mim, eu não sei vocês, eu sei que muitos teólogos têm tentado explicar esse amor de Deus para conosco, mas para mim é incompreensível. Eu só posso sentir, eu só posso aceitar, mas eu não consigo compreender esse segundo ponto. É a entrega de Deus em meu favor. Esse é o segundo ponto. A entrega de Deus em meu favor. Em João 3,16, o texto diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou todas as pessoas de um grau tão intenso, de uma forma tão diferente, de uma forma única, que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui a gente vê um contraste muito grande. O verdadeiro amor não apenas recebe e se beneficia. Observe a atitude de Deus. Deus, não estou falando de pessoas, eu estou falando de Deus, irmãos. Presta atenção aqui, eu estou falando de Deus. Observe a atitude que Deus, que sendo Deus, renunciou o seu poder e se entregou na forma do seu Filho Jesus em nosso favor. No meu lugar, no seu lugar. O texto de Filipenses 2, 5, 11 deixa bem claro isso. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, Ele sendo Deus, Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, o que Ele fez? A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre
todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Vamos dar uma salva de palmas bem forte, porque Ele merece. Aleluia! Glória a Deus, te louvamos, Senhor, te exaltamos, Senhor, com essas palmas, Senhor. Irmãos, eu não estou falando aqui de qualquer pessoa. Nós estamos falando do Deus Criador de todas as coisas. Ele criou o universo, Ele criou dimensões e coisas que a gente nem sequer sonha que existe. Existem coisas nesse universo, a física tem tentado trabalhar e tem colocado teorias de universos paralelos, de dimensões paralelas, de buraco de minhoca, de um monte de coisa, a teoria das cordas e um monte de coisa ali que a ciência tem colocado. A ciência nem sequer descobriu um milímetro do que Deus criou nesse universo. Olha a grandeza de Deus. Eu estou chamando a sua atenção para a grandeza de Deus. Que Deus criou coisas que nós nem sabemos que existe ainda. E a ciência, por mais moderna que esteja, ainda está começando a engatinhar para tentar descobrir o que Deus fez, o que Deus criou. Ele criou tudo isso. Mas Ele sendo tão poderoso, Ele sendo tão perfeito, Ele sendo tão grandioso, Ele abriu mão do poder para que através do seu Filho, Ele se rebaixasse como uma das suas criaturas, uma das criaturas que Ele criou nesse universo vasto, para salvá-las. Para salvá-las. Para salvar a mim, para salvar vocês. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender. Eu não sei se vocês estão prestando muita atenção naquilo que eu estou falando. Esse Deus maravilhoso, esse Deus grandioso, que criou todas as coisas, Ele, através do seu Filho, Ele abandonou o seu poder. Uma das 3 pessoas da Trindade, o Deus Filho, se esvaziou do seu poder de Deus e veio em forma humana como uma das criaturas que Ele tinha criado, que diz lá em Gênesis, que foi a criação do homem e da mulher. Ele se tornou uma de suas criaturas, e dentre as criaturas que Ele tomou forma aqui na terra como ser humano, Ele ainda se humilhou mais ainda, morrendo e se rebaixando para morrer a morte, que era a morte mais vergonhosa daquela época, era a morte de cruz, onde a pessoa ficava nua e exposta, onde ela era espancada, onde ela ficava crucificada ali para que todos vissem. Era a morte destinada às pessoas mais ruins, à escória da sociedade que merecia aquela morte. Mas Jesus não tinha pecado nenhum. Ele simplesmente se entregou em sacrifício por mim e por você. Por quê? Porque a justiça de Deus precisava ser satisfeita. Deus falou: a alma que pecar, essa morrerá. E quando o homem e a mulher pecaram no Éden, o homem, a civilização humana necessitava e merecia a morte por causa do pecado. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, o que Ele fez? Ele providenciou o substituto perfeito, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele veio para pagar a penitência, os pecados, a dívida, a cédula que era contra mim e contra você. Aquilo que nos condenava, a nossa dívida eterna que nos levaria para a morte. Deus falou: não, eu vou enviar um sacrifício perfeito. E todos aqueles ritos do Velho Testamento, de sacrifício de animais, eram todas uma alegoria de que alguém inocente viria para pagar pelos nossos erros, nossos pecados, que era Jesus. E Jesus veio. Por isso que todo aquele que crê em Jesus e que confessa o seu nome e que o aceita como Senhor e Salvador, também recebe a salvação, a justificação através do sacrifício de Jesus. Porque quando nós cremos e confessamos Jesus, nós estamos aceitando que Ele tome o nosso lugar e que, através do seu sacrifício, do seu sangue, eu seja perdoado e eu seja colocado num patamar onde eu possa estar a eternidade toda com o Senhor. Eu fiquei pensando, gostaria que você ficasse em pé agora nesse momento.
Eu gostaria que você refletisse comigo. Pensa no poder de Deus. Mentaliza o poder de Deus, Criador do universo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Abrindo mão do seu poder para nos salvar. Eu fiquei pensando nisso e eu falei, Senhor, o que o Senhor viu em mim, Senhor? Senhor, o que o Senhor viu em mim? O que Deus viu em nós, irmãos? O que Deus viu em nós? O que Deus viu em mim? O que Deus viu em você? Para que Ele, com todo esse poder que Ele tinha, Ele se compadecesse diante de toda a grandeza dEle, de tudo que Ele criou. Que diante de tudo que Ele criou, eu e você não passamos que um mero grão de areia no meio de uma praia. Nós não somos nada. Eu e você não somos nada diante da grandeza de Deus. É como se nós, diante de toda a criação de Deus, do universo que Deus criou, é como se nós fôssemos um grão de areia no meio de uma praia. E Deus olhou para esse grão de areia. E Deus olhou para esse grão de areia no meio dessa praia, com muitos outros grãos. Ele olhou para mim, olhou para você. O que Deus viu em você? O que Deus viu em nós? O que eu e você temos que seja digno de toda essa obra salvadora de Deus? Não temos nada. Não temos nada. Não somos nada. Em menos de um segundo a nossa vida pode se acabar aqui na terra. Num instante o nosso coração pode parar de bater. Eu e você deixamos de existir aqui nessa terra. Porque até a nossa vida não é nossa, veio dele. Tudo é dele. E a pergunta do Senhor para mim e para você nessa noite, diante de tudo isso que está sendo exposto novamente, porque nós já sabemos de tudo isso, estamos apenas sendo lembrados novamente. Diante de tudo isso que está sendo exposto novamente, o que eu e você temos feito para Ele, que seja digno de honra e louvor ao nome dEle. Ele deu Jesus para morrer em nosso lugar. O que eu estou dando em troca para Ele? O resto do meu tempo? O que sobra dos meus bens? E ainda acho que estou fazendo muito? A cruz foi a grande saída de Deus para nos salvar. Ele satisfez a sua justiça, mas ao mesmo tempo demonstrou o seu amor e a sua misericórdia para comigo, para com você, para com todos nós. E eu quero nesta noite aqui pedir que você mude a sua imagem mental de uma cruz. Toda vez que você vê uma cruz, mude a imagem mental dessa cruz. Ao invés de ver, quando você vê a cruz, você vê pensar em morte, sofrimento, em dor. Eu quero que toda vez que você veja uma cruz, você pense no amor singular de Deus, da entrega de Deus em nosso favor, nos entregando Jesus para morrer por nós. A cruz é a salvação de Deus. A cruz não é vergonha. A cruz é a prova do amor de Deus. A cruz é o grande amor de Deus por mim e por você. Ele renunciou o seu poder por nos amar. O que você tem que renunciar hoje para demonstrar o seu amor e a sua entrega a Deus? É hora de mudar. Mas mudar de verdade, não apenas de palavra, mas mudança de atitude.
Eu costumo dizer que se continuarmos a fazer sempre as mesmas coisas do mesmo jeito, que nos é confortável, teremos sempre os mesmos resultados que estamos tendo na nossa vida. E a coisa mais difícil que temos na nossa vida é mudar, é nos esforçar para mudar as atitudes, porque muitas vezes nós estamos ali 30, 20, 40, 50, 70 anos fazendo do mesmo jeito, e nós temos que mudar. E nunca é tarde para mudar, apenas tenha coragem. Ame de tal maneira a Deus que você venha se entregar totalmente para Ele agora, por mais que doa o seu coração. Entrega o que tem que ser feito, renuncia o que tem que ser renunciado. Mas faça isso agora. Como diz aquele hino: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar, quer te salvar, quer te restaurar, quer te levantar. Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Ora ao Senhor. Pai, nós estamos aqui nesta noite, buscando a Tua presença, buscando a graça do Senhor sobre nossas vidas. E nesse momento nós estamos pedindo o Teu socorro. Estamos pedindo, ó Deus, que o Senhor nos ajude a fazer a coisa que é mais difícil na nossa vida, que é mudar. A coisa mais difícil na nossa vida, que é dizer não para as nossas atitudes, que nós estamos acostumados a ter todos os dias. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito. Vamos, irmãos. Vamos, louvor. E este é o meu pão, e este é o meu pão, Tua vontade feita em mim, e eu nada sou. Declare isso para o Senhor. Eu nada sou sem Ti, perdido estou. E eu perdido estou sem Ti. Oh Senhor Jesus, este é o meu respirar, este é o meu respirar. Cante, igreja. Este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vive. Oh, glória a Deus. Põe a mão no teu coração, diga assim: vivendo em mim. Aleluia. E este é o meu pão, e este é o meu pão, Tua vontade feita em mim. Erga a sua voz e diga: e eu nada sou, Senhor. Aleluia.
Oh Deus, eu estou perdido sem ti, Senhor. Eu estou perdido sem ti, Senhor. Perdido estou sem ti. Sem ti. E eu nada sou sem ti. Sem ti. E eu perdido estou sem ti, sem ti. E eu vi você, meu querido, meu querido Eduardo. Eu nada sou. Você não é nada sem o Senhor. E eu perdido estou sem ti. Senhor, nesse momento que nós possamos entender que a cruz é o amor do Senhor por nós. Que sem ti nós não somos nada, nós não merecemos esse amor, nós não merecemos nada que venha do Senhor. É pura bondade, é pura misericórdia. Nós não compreendemos esse amor do Deus do universo, Deus criador de todas as coisas, se voltar para um grãozinho de areia no meio da praia e dizer eu te amo, e um grãozinho de areia na praia e dizer eu envio meu filho para morrer no teu lugar. Nós não entendemos isso, Senhor, nunca vamos entender, porque nós somos limitados, somos falhos, humanos, pecadores, Senhor. Mas nós aceitamos e declaramos que precisamos desse amor, precisamos de ti, Senhor, porque sem ti nada somos, porque sem ti estamos perdidos, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos capacita agora, queremos tomar a ceia, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Olha para os teus filhos, para as tuas filhas aqui nesta noite. Derrama, Senhor, do teu amor, da tua misericórdia, do teu perdão. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. As pessoas que vão tomar a ceia, fiquem de pé. Você que é batizado em qualquer igreja evangélica, que está em dia com Deus e com a sua igreja, você está convidado a tomar a Santa Ceia do Senhor. A palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, diz: examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Nesse momento eu quero convidar você a fechar os seus olhos, você que vai tomar a ceia, e a preparar a sua vida, a preparar o seu espírito. Eu não sei como é que foi a sua semana, como é que foi esse último mês, se de repente você falou alguma coisa, fez alguma coisa que magoou as pessoas, ou que magoou o coração, que feriu o coração de Deus. A hora de você pedir perdão é agora. A hora de você voltar atrás e você reconhecer os seus erros é agora. Portanto, nesse momento, peça perdão a Deus pelos seus pecados e assuma um compromisso, não com o pastor Ricardo, não com a igreja missionária, mas com o Senhor Jesus, de melhorar, de deixar que esse amor dele venha invadir o seu coração e que você seja um instrumento para a propagação do Evangelho e da Palavra de Deus. Faça essa oração enquanto eu estarei consagrando os elementos. Dó maior, Dó maior, bendito seja. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome. Dó maior, bendito seja o Cordeiro.
Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós pecadores. Eis nesse sangue lavado. Eis nesse sangue lavado, com roupas que dão salvação, os pecadores que perante o seu Deus já estão. Ele só agora me diga algo. Alvo mais que a neve, mais que a neve, sim, este sangue lavado, mais alvo que a neve será. A palavra do Senhor diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto todas as vezes que comerem em memória de mim. Este pão foi colhido, foi batido, esmigalhado para separar aquele pó que faz a farinha, para que depois fosse cozido e se transformasse nesse pão. Houve um processo de dor, houve um processo de transformação aqui. O corpo do Senhor Jesus, ele foi moído pelas nossas transgressões. A palavra do Senhor em Isaías diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós somos sarados. Comamos em nome de Jesus. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua, tu não somente perdoas, não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado. Que maravilha de amor! Que maravilha de amor! Pois mais algo. O teu sangue nos toca. Ei, sua voz, vamos cantar. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve será. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Repita comigo: o sangue do Senhor Jesus. Repita comigo, irmãos: o sangue do Senhor Jesus me purifica de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus me concede a vida eterna. O sangue do Senhor Jesus me transforma em filho de Deus. Tomamos em nome de Jesus.
mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve. Algo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alto.